Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Sexta-feira. Demorou, mas chegou. E, aliás, é a última sexta-feira, o último dia do mês de julho, né? Segunda-feira, quando a gente voltar, já estaremos no mês de agosto. Boa, né? Mas temos muita coisa para contar para vocês. Afinal de contas, estamos preparadíssimos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa. Seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço com a carinha de quem assiste a TV Evangelizar. É ou não é? Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades no sinal via HD e também no Facebook, onde você vai interagindo, você vai participando e vai fazendo também nos ajudar a fazer aqui o Evangelizar Informa. Boa? Boa! Vamos para as manchetes? O que vai ser destaque no programa de hoje? Taca-lhe pau! Tempo no sul e no sudeste do país. Juros do cartão e do crédito pessoal voltam a disparar. Mercados registram novo fenômeno: o crescimento da venda de refrigerantes e alimentos baratos e nada nutritivos. Chega ao fim a viagem do Papa ao Canadá. No último dia de programação do Santo Padre em território canadense, Francisco vai à cidade de Iqaluit. O Evangelizar Informa desta sexta-feira, dia 29 de julho, já está no ar. Então, vamos falar do tempo, porque ontem aqui em Curitiba, no final da tarde, estava uma ventania, que era aquele indicativo de virada no clima, né? Aí hoje cedo, eram umas 5 horas da manhã, que eu acordo cedo, olhei pro tempo, tava todo encapotado já para dar uma passeadinha com os dog, e eu falei, ué, mas cadê o frio, rapaz? Cadê a virada no tempo? Nada! Mas, às 6 horas da manhã, umas 10 para 6, começou a chover, né? Sabe aquela chuvinha mansinha, gostosa? Aquela que faz um convite para você do tipo assim, ó, sai da cama não, fica dormindo mais um pouquinho, deixa esse tempo passar que tá chovendo gostoso, tá um friozinho gostoso. E aí que a gente começa a entender que a frente fria veio de fato e tá chegando agora de manhã cedo. Aí você me pergunta, tá, Ricardo, e o frio? Bom, vamos ver então. Ô, Fabi, tá ao vivo com a gente, tá lá no Parque Barigui. Tá frio ou não tá frio? E pelo jeito a chuva já foi embora também. Bom dia, Fabi. Bom dia, Vilches. Bom dia para todo mundo que acompanha o Evangelizar Informa. Tá frio, viu? Curitiba aqui, olha, uma mudança de temperatura que pegou todo mundo. Ontem, muito quente aqui na capital, a gente chegou quase a 27 graus e hoje amanheceu 8 graus aqui na capital paranaense. Bastante chuva, agora que deu uma trégua, viu, Vilches? Mas a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. Então, agora a gente está sem chuva, mas daqui a pouquinho pode chover de novo. O que aconteceu? A frente fria estava tentando avançar aí pela região sul e não conseguia por conta desse bloqueio atmosférico. Mas finalmente a frente fria conseguiu romper esse bloqueio e derrubou as temperaturas na região sul, também na região sudeste. Então vamos conferir algumas temperaturas. Se aqui amanheceu 8 graus, a gente tem mais frio, viu? Em Urupema, a mínima de 8 graus, de 2 graus hoje, em Gramado 4 graus, em Paraná, no Paraná, a cidade que registrou a menor temperatura foi General Carneiro, com apenas 6 graus. Mas isso é frio? Não, vai ficar mais frio ainda, Vilches. Amanhã aqui em Curitiba a previsão, a mínima é de 3 graus. E olha que interessante, aqui no Parque Barigui, onde a gente está, Vilches, é um lugar muito movimentado, é o parque mais frequentado da cidade, por quem quer praticar atividade física, passear. E olha só que imagem, não tem ninguém no Parque Barigui. É uma imagem rara. Olha, não encontrei nenhum corajoso aqui, viu, praticando atividade física nessa sexta-feira fria. Então, realmente, o pessoal aí tem que se preparar. A gente está no alerta laranja, que é um alerta de declínio de temperatura. E hoje a gente tem um fenômeno interessante, que é aquela mínima invertida. O que é isso? A temperatura vai cair lá para o final da tarde para a noite. Então vai chegar uns 18, 19 graus hoje, mas vai cair. Vai ficar bem frio, porque amanhã as temperaturas vão despencar, Vilches? Mas amanhã tá tranquilo, né, Fabi? Amanhã você não tem que acordar cedo, aí amanhã com friozinho fica até um pouquinho mais tarde na cama. É outro nível, né? Verdade, Vilches. Amanhã eu tô de folga, olha, vou ficar em casa tomando um chocolate quente, uma sopinha, porque eu não vou sair com frio, não. Boa, Fabi, valeu, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Essa imagem é rara. Parque Barigui vazio,
Aquela coisa, a pessoa se programa, amanhã vai estar frio, vai estar chovendo. Nem vou me dar o trabalho de fazer aquela programação matinal de fazer o exercício. Chuva veio, mas deu uma estiada. Vamos ver como é que vai ser o fim de semana. Na segunda-feira a gente volta para contar como é que foi isso aqui em Curitiba e no Sul também. Porque lá no Nordeste, no Nordeste, né? Bosco! Tá com a gente direto de Fortaleza para dar as informações, para saber como é que tá o tempo por lá. Porque frente fria mesmo, né, Bosco? Bom dia. É só para cá mesmo. Olha o sol que tá lá, gente. Meu Deus do céu. Bom dia, Bosco. Bom dia, Wilcheres, e para todos que nos acompanham. Eu quero dizer, inclusive, que eu topei trocar com a Fabi, tá? Ela veio para cá e curti esse friozinho aí um pouquinho, mas a gente está esperando ainda que a produção autorize. Porque por aqui, a mínima, tá, gente, é de 23, 24 graus. E a máxima para o final de semana inteiro é de 31 graus. Então, como vocês podem ver, o sol aqui em Fortaleza tá tinindo, tá pegando fogo, como a gente fala por aqui. O final de semana vai ser de muita praia, esse final de semana que marca aí o fim das férias de junho, as férias escolares. Então, a temperatura por aqui é aquela de sempre, típica da capital do sol, muito calor, e eu tô doido para experimentar esse frio daí, viu, Wilches? Não sei não, viu, rapaz, se você tá acostumado com esse tipo de coisa, porque é muito fácil identificar quem não é daqui da região, viu? Quando vem aqui para Curitiba. Aqueles gorros, aquelas blusas grossas, assim, é facinho. Mas tem que gostar. Você é um cabra que gosta do frio ou o teu negócio é calor mesmo? Gosto do frio também, tá? Estranho um pouquinho, mas dá para passar. Tô topando trocar com a Fabi. Já falei aqui, vou falar mais uma vez, tá bom? Mas aproveitando a minha participação, Wilcheres, tenho mais uma informação rapidinha para vocês. É que o governo do estado anunciou o cancelamento da aplicação, na verdade, a suspensão da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para a faixa etária aí entre 5 a 11 anos em todo o estado. Aqui em Fortaleza, a vacinação deveria ter começado ontem e foi cancelada por falta de orientação da Anvisa. A Anvisa ainda não orienta a aplicação nessa faixa etária. Eu acho que a gente teve um errinho aí. Não, toca o pau, taca-lhe pau que você tá. Vai. Enfim, que vai. Continuando a nossa informação, né? A Anvisa ainda não orienta a aplicação nessa faixa etária e, por isso, em Fortaleza e em todo o estado, essa aplicação da terceira dose, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, está suspensa. A gente destaca também que em todo o estado, mais de 167 mil crianças já foram vacinadas contra a Covid-19. 23 mil dessas ainda não tomaram a vacina de reforço. Já estamos aí se encaminhando para a terceira dose, que por enquanto está suspensa, mas a qualquer momento o governo deve anunciar que vai comprar novos imunizantes e essa terceira dose de reforço para essa faixa etária de 5 a 11 anos de idade deve ser retomada e a gente informa por aqui no Evangelizar Informa. São essas as informações, um ótimo final de semana. Vou curtir a praia, como você sempre diz, porque o sol aqui tá bom demais, viu? Aí, ó, tá vendo? Valeu, Bosco, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. 24 graus agora, brincadeira, esse Brasilzão eu vou te falar. Daqui a pouquinho a gente volta com aquele giro de notícias, informações, com aquelas imagens por esse nosso Brasilzão, para mostrar como é que tá essa sexta-feira pelos 4 cantos do país. Feito? Feito. Vamos falar de economia popular agora? Vamos, porque é o seguinte... O Banco Central acabou divulgando dados a respeito dos juros cobrados por bancos e instituições financeiras depois que houve o último reajuste da taxa Selic. A taxa Selic é aquela taxa básica de juros, né, gente? E eu sempre lembro, lá no começo do ano passado estava em 4%, agora já está se aproximando de 12%. Com isso que acontece, os bancos também acabam aumentando o valor do empréstimo bancário, do juro bancário, para nós, tomadores aí desse tipo de empréstimo. E tá alto uma barbaridade. Um roubo. Acompanhe. O Banco Central atualizou as informações relacionadas aos juros praticados pelos bancos. E eles nunca estiveram tão altos. Os números são referentes à última amostragem feita no mês de abril. E os juros do cheque especial estão de assustar. Já estavam altos em março, 127%. E em abril, chegaram a 132% ao ano. Apesar de ser conhecido como juro do cheque especial, esse é o mesmo praticado quando do uso do limite da conta bancária. Caro, né? Mas tem coisa pior, bem pior. E nada, absolutamente nada supera os juros dos cartões de crédito. Eles estavam em absurdos 359% ao ano.
e subiram mais, para 364%. Isso quer dizer o seguinte: se você dever uma fatura de R$ 650, em apenas um ano, essa fatura vai para inacreditáveis R$ 2.784. Só os juros na ponta do lápis vão custar R$ 2.184. Uma barbaridade. Segundo economistas, esse aumento acontece por causa da alta também da taxa Selic, que é controlada pelo Banco Central. Com o dinheiro custando tão caro, é compreensível que a oferta dele tenha aumentado. Segundo o Banco Central, a oferta de crédito, ou seja, dinheiro para emprestar, aumentou 16% este ano. Por isso que faz aquela tremenda falta, né? Eu começo a lembrar do meu tempo de escola. Hoje mudou. É a tal da educação financeira, né? Como nós não sabemos fazer conta, porque quando a gente se conscientizar efetivamente do quanto vai valer ao final do empréstimo, aquele valorzinho que nós estamos tomando ali na hora, a gente vai aprender a mudar de hábito. Aí eu falo, na medida da possibilidade, né, gente? Guardar um pouquinho de dinheiro. Segurar um pouquinho aquela onda, ao invés de tentar parcelar o negócio em 6, 8, 12 vezes, segurar esse dinheirinho para depois de 6 meses começar a comprar à vista, né? Porque senão nós vamos cair nessa agiotagem aí. Porque esse é o nome, para mim, esse é o nome correto. Uma agiotagem legalizada com as bênçãos ali de tudo e quanto é tipo de governo. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo? Vamos, mas antes, dá uma olhada na tela aqui que nós vamos mostrar essa cidade, uma capital. Quero ver se você conhece. Ah, Ricardo, é difícil, não conheço, a imagem não mostra muito não. Rio Branco no Acre, gente, ó, temperatura, oh meu Deus, caiu o sinal. Temperatura na marca de 21 graus, intervalo comercial rapidinho, depois a gente volta com mais imagens e mais notícias. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 37 minutos para mostrar para vocês o tempo seco de Brasília. Sim, gente, Distrito Federal, imagem do momento, 17 graus por lá, nenhuma nuvem, temperatura já um pouquinho elevada e uma secura que é uma barbaridade. Essa frente fria que está aqui no sul não vai para lá não, gente. Fazer o seguinte, ó, segunda-feira começa o censo do IBGE. É aquela história, né? Tá perigando na sua casa. O recenseador devidamente identificado com o crachá, isso você vai ter que se atentar também para uma questão de segurança. Ele vai chegar, vai bater na sua casa e vai perguntar algumas informações importantes para que nós brasileiros conheçamos efetivamente o perfil. Qual é o retrato do nosso Brasil, né? Quantas pessoas moram, qual é a renda, se está trabalhando, qual é a idade das pessoas. Segunda-feira. Só que daí eu me preocupo com esse assunto porque é o seguinte, ainda hoje o IBGE está promovendo um concurso para o preenchimento de vaga de recenseador. Dona Cláudia, é ou não é? Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. É isso mesmo, esse novo concurso oferece vagas ainda não preenchidas para o censo em vários municípios do país. O edital foi publicado ontem no Diário Oficial da União. São exatamente 15.075 vagas, bastante coisa, né? O contrato prevê trabalho de até 3 meses, podendo ser prorrogado dependendo das necessidades de conclusão do Censo Demográfico 2022 e também do orçamento disponível. Quem se interessar pode fazer a inscrição a partir de hoje até o dia 1º de agosto, ou seja, segunda-feira. A jornada de trabalho recomendável para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória em um treinamento. O salário será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, ou os dois, tipo de questionário, que pode ser ampliado ou simplificado, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Tudo isso aí define, então, a remuneração. Para saber mais informações, inclusive acessar a inscrição, o candidato deve entrar no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é ibge.gov.br, está aí na sua tela. Cláudia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E é o seguinte, gente, ao longo da semana que vem, nós vamos trazendo reportagens e informações a respeito do funcionamento desse censo do IBGE para que todos nós sabemos como lidar com essa situação, né? Até por uma questão de segurança e até uma questão também de educação. Como receber melhor esses recenseadores. Feito? Feito então.
Vamos agora falar o seguinte, gente, está encerrando aquele tour que o Papa está fazendo pelo Canadá, que nós estamos cobrindo, nós estamos acompanhando desde segunda-feira, né? Vai se encerrar essa viagem. E o Jusinei tem os detalhes, as informações da agenda final do Papa Francisco por lá. Vem, Jusinei! Eram quase 10 da manhã no Canadá quando o Papa Francisco chegou ao Santuário de Santana, mais antigo lugar de peregrinação da América do Norte, localizado a 30 quilômetros da cidade de Quebec. Foi na igreja declarada Santuário Nacional e que todos os anos recebe quase 1 milhão de visitantes que o pontífice celebrou a Santa Missa, rezada em francês e latim. Fiéis oraram com Francisco, a maioria de origem indígena. Na homilia, Francisco recordou o Evangelho de São Lucas, que relata a viagem dos discípulos a Emaús. O Santo Padre propôs uma reflexão sobre fracasso e esperança. Lembrou que, assim como aconteceu com os apóstolos que viviam a desilusão e a amargura pela morte de Cristo, nós também, diante do escândalo do mal e ao corpo de Cristo ferido na carne de nossos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. E concluiu dizendo: só há um caminho, é o caminho de Jesus. Mais tarde, o Santo Padre presidiu a oração das vésperas na Catedral de Notre-Dame, em Quebec. A celebração reuniu bispos, padres, diáconos, consagrados, seminaristas e agentes pastorais, a quem Francisco destacou a importância do testemunho. A igreja no Canadá começou um percurso novo, depois de ter sido ferida e transtornada pelo mal perpetrado por alguns dos seus filhos. Penso em particular nos abusos sexuais cometidos contra menores e pessoas vulneráveis, escândalos que exigem ações fortes e uma luta irreversível. Quero, juntamente convosco, voltar a pedir perdão a todas as vítimas. O pesar e a vergonha que sentimos devem tornar-se ocasião de conversão, que nunca mais aconteçam. E, pensando ao caminho de cura e reconciliação com os irmãos e irmãs indígenas, que nunca mais a comunidade cristã se deixe contaminar pela ideia da superioridade de uma cultura sobre as outras e da legitimidade de usar meios de coação em relação aos outros. E que é legítimo usar meios de coação contra os demais. No último dia de programação do Santo Padre em território canadense, Francisco vai à cidade de Iqaluit. É lá que ele terá um encontro privado com alunos de antigas escolas residenciais. No final do dia, ele também se reúne com jovens e idosos da comunidade local. É o último compromisso do pontífice antes da cerimônia de despedida e do retorno dele à capital italiana. De Roma, na Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar. E eu preciso confessar aqui para vocês que enquanto o Jusinei passava a informação, eu não conseguia tirar o olho ali daquela igreja onde estava sendo celebrada aquela missa pelo Papa, né? Rapaz, que igreja bonita! E aí eu ficava pensando, né? Eu não imaginava que no Canadá tivesse igrejas assim, tão bonitas que nós nos acostumamos a ver em países realmente católicos, conhecidos como por serem países católicos, né? E aí vem a curiosidade. Lá no Canadá, 70% dos moradores afirmam ser cristãos. 70% cristãos. E desses que acreditam em Jesus Cristo, 40% se dizem católicos. Não é um país com aquela maioria de católicos, como é o Brasil, como é aqui na América do Sul, ou em outros países da Europa, como a Itália, por exemplo. Mas me chamou a atenção demais da beleza dessa igreja. Meu Deus, basílica, né? A basílica, que todo ano acontece em procissões para lá, essa tradição também dos católicos canadenses. Linda, linda, linda. Anota aí, Cida! Quem sabe um dia para fazer uma visita por lá, né? Fazer o seguinte agora, vamos falar de tecnologia 5G no telefone celular, gente, porque tem mais capitais aí, ó, os moradores esfregando a mão para testar essa nova tecnologia. Mais ou menos, né, Ricardo? É, eu sei, mais ou menos. A gente volta depois que a Luísa traz as informações. Vem, Lu, bom dia! Oi, Vilches, bom dia a você, bom dia para todos que estão acompanhando o Evangelizar Informa. A nova tecnologia em telefones celulares será ativada em mais 3 capitais do Brasil. A partir de hoje, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa
começam a fazer testes com o sinal 5G. E é essa tecnologia que os especialistas afirmam que vem para revolucionar o mercado. As conexões serão mais rápidas e a possibilidade de utilização da internet será ampliada. É o que o mercado já chama de internet das coisas, com geladeiras programáveis, iluminação controlada à distância e carros que andam sozinhos. Por enquanto, tudo ainda está muito no início e as cidades ainda se preparam para essa novidade. Torres de transmissão menores do que estamos acostumados a ver já estão sendo instaladas. A expectativa é que até o final do ano, todas as capitais do Brasil possam oferecer o 5G. E Vilches, eu estou muito ansiosa para usar essa novidade. Mas mesmo chegando em várias capitais, tem um porém. Aqui em Curitiba já chegou, mas só vai conseguir ter acesso à internet mais rápida quem tiver o celular com esse tipo de sinal. Uma pesquisa feita mostra que a venda de celular 5G cresceu 230% nos 5 primeiros meses desse ano. Ainda assim, esse celular é caro e ainda inacessível para boa parte dos consumidores. Numa busca na internet, você vai encontrar aparelhos à venda com o preço médio de R$ 3.700. Tá muito caro, né, Vilches? Eu vou esperar um pouquinho para comprar o meu. E você? Volto com você no estúdio. Um ótimo final de semana a todos. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações, pela participação. É o seguinte, eu vou seguir os conselhos de quem entende, os especialistas no assunto. E eles estão dizendo o seguinte, pode esperar, espera um bom tempo para comprar, fazer um baita do investimento desse, né? Eu sou daqueles também, não fico trocando celular sempre, pelo amor de Deus, né? Porque é o seguinte, a tecnologia 5G, que ainda está em teste aqui no Brasil, ela está sendo usada, vamos tentar explicar assim, na mesma faixa do 4G. Então não é o 5G puro, com toda aquela possibilidade de informação, internet rápida, que já é aplicada lá no exterior, por exemplo, no Japão ou em partes dos Estados Unidos. Não, ainda é na mesma faixa. E olha, vamos falar a verdade? 4G... Tem lugares aqui em Curitiba onde a gente nem pega o de 3G direito, a gente fica sem sinal, coisa mais normal que tem. Então assim, vai por mim, espera um pouquinho antes de gastar um dinheirão nessa história de telefone 5G. Espera um pouquinho, espera. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, que esse sim é bem rápido, se é. E na volta nós vamos falar de uma mudança de hábito do brasileiro, levando em considerações o dinheiro curto das famílias hoje em dia. Depois do intervalo eu te explico essa história. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta, faltando 10 minutinhos para as 9 horas da manhã. E vamos falar do seguinte, gente, o resultado de uma pesquisa feita e encomendada por supermercados que mostra uma mudança de hábito do brasileiro. Mas que mudança de hábito é essa, Ricardo? Não diz respeito apenas ao que nós estamos comendo agora, mas principalmente do porquê que nós, brasileiros, estamos nos alimentando mal agora. E sabe por quê? Grana, gente. Acompanhe essa coisa e você vai entender por que uma coisa está relacionada à outra. Mais uma pesquisa aponta que o hábito de alimentação do brasileiro piorou com a alta da inflação. Uma consultoria de supermercados mostra um crescimento da compra de produtos sem valor nutricional, porém, mais baratos do que alimentos nutritivos. Segundo essa consultoria, a venda de bolachas e biscoitos cresceu 22% em média em todo o país. Outro produto que teve crescimento das vendas foi o de refrigerante, aumento de 17% em comparação ao ano passado. Outro fenômeno que pela primeira vez aparece nesse tipo de pesquisa é a preferência do consumidor brasileiro por salgadinhos. O crescimento das vendas chegou a 10%. A consultoria verificou que a venda desse tipo de alimento é superior entre as classes com menor poder aquisitivo, a D e a E. Segundo a mesma consultoria, isso é um indicativo de que essas famílias usam do expediente de substituição. Deixam de comprar alimentos mais nutritivos, também mais caros, para optar pelos alimentos mais baratos. Nos mercados, é fácil encontrar bolachas, salgadinhos e refrigerantes por até R$ 2. Veja no seu dia a dia, estava conversando com a piazada aqui. Você vai aqui em qualquer café na Boca Maldita, um cafezinho médio, você vai pagar uns 6, 7 pila, certo? Certo? 6, 7 pila. Só que daí é o seguinte,
Você vai no supermercado e comprar uma Coca, lata, 250 ml, R$ 4,55. Como é que acontece esse fenômeno? Eu não sei. Eu sei que é muita diferença. Mais um exemplo. Lanche Natureba. A Cida gosta bastante. Pão integral, uma salada, uma maionezinha natural, coisa e tal. Muita salada dentro, pepino. Põe lá uma cenourinha. Seu olho dá cara um lanche desse. Você não vai pagar menos ali de R$ 8, R$ 9. Enquanto você vai comprar um lanche qualquer, de preferência um pastelzão, R$ 4, R$ 5. É isso, gente. E aí na hora da fome, bate a fome? Bate. Mas também você pensa no bolso. E aí você acaba optando pelo mais barato. E aí o que acontece? E tome pastel, tome refrigerante. Vamos falar agora, continuar falando de economia popular e falar do superendividamento do brasileiro. O que, Ricardo? Então, gente, preste atenção nessa história, que daí a partir desse momento você vai começar a entender um pouco do porquê que sempre aquela outra pessoa consegue fazer o financiamento do carro e você está empacado lá e não consegue fazer isso. Acompanhe. Você já deve ter feito essa pergunta. Por que para uns é tão fácil conseguir crédito para financiar uma compra e para outros não? A resposta parece estar ligada sempre à renda do consumidor, mas essa é uma meia-verdade que a regulamentação da lei do superendividamento veio para esclarecer. Essa lei foi criada ano passado com o objetivo de definir, por exemplo, critérios para permitir o empréstimo de dinheiro. A ideia era combater o superendividamento do consumidor e, assim, diminuir a inadimplência no mercado. Com a portaria publicada, é considerado superendividado aquele que não consegue ter ao menos R$ 303 como sobras do salário ao final do mês. Ou seja, pagou conta, pagou as despesas do mês e sobrou menos do que 25% do salário mínimo no bolso, cuidado! Você agora é considerado um superendividado. E isso não será nada bom na hora de buscar crédito, não. Essa análise será feita por bancos e financiadoras no momento de estudar a concessão de financiamento da casa, do carro, um empréstimo qualquer. A portaria foi elogiada pela Federação dos Bancos, que vê assim uma possibilidade de redução da inadimplência. Segundo pesquisa de junho do SPC, 38% dos brasileiros que fizeram algum tipo de financiamento ou crédito estão inadimplentes. Interessante, né, esse percentual que foi adotado como uma norma ali para você ter como gastos vir passar bem o mês, 25% do salário mínimo. Mais uma curiosidade, Niterói, você consegue guardar ou não gastar 25% do seu salário no final do mês? Ou todo o seu salário está comprometido? Vai, né? Vai. Pelé? Também, né? Também, né? Não dá. Olha, o cara que consegue não gastar 30%, 25% do salário, meu Deus do céu, tá bem.